Então, eu queria começar dando boa noite a todos. Eu sou o professor Andrés Veloso, responsável pelos MBs de marketing da FIA e também professor da FEA USP. Então, é um grande prazer estar aqui com Sem som, vocês. como é que faz aqui? O Veloso está vazando o som aqui, eu vou dar um mute nele e já voltamos. Eu não estou escutando, Michele. A gente está te escutando. Mas consegui, pronto. Tudo bem. Então, primeiro eu queria agradecer a equipe da FIA que está ajudando aí na parte técnica do webinar, o Aguinaldo aí que ajuda sempre a gente. Valeu, Aguinaldo. Também queria agradecer o coordenador de projetos da FIA, o professor Guilherme Shiraishi, que também tem ajudado na elaboração dos webinars, e a equipe que dá apoio para a gente, a Fabiana, a Maristela e a Joana. Então, dito isso, a FIA tem organizado esses webinars diariamente, muito em função do que a gente está vivendo, né? Então, com a chegada da pandemia e todos os problemas que isso gerou, surgiu a necessidade de trazer temas e discussões que fossem relevantes nesse contexto. Então, ao longo das últimas semanas, nós da área de marketing da FIA, dos cursos de marketing, a gente tem feito webinários que têm tocado em questões que a gente considera importantes. Então, já falamos da questão das marcas na pandemia, já falamos das mudanças no comportamento do consumidor, dentro da gestão de marketing de serviços. Hoje a gente vai falar sobre design thinking e a nossa próxima palestra, webinar, vai ser sobre comportamento consumidor, aí entrando nas mudanças que estão acontecendo, né? Muito bem. Então, dito isso, eu gostaria então de apresentar o professor Luiz Veloso. Ele é colega da faculdade, então tanto eu quanto ele, a gente fez administração na FEA USP, então a gente já se conhece há longos anos aí. Ele tem trabalhado muito nessa parte de design thinking já há alguns anos, desde que ele fez o MBA na Darden School. Então, ele vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dele, como é que ele chegou até aqui, os projetos que ele já trabalhou dentro do design thinking, né? E aí, como é que vai funcionar o webinar? Então, o professor Luiz Veloso vai ter aí um período para fazer uma apresentação, falar sobre o tema, as grandes questões que se apresentam hoje. E aí, a gente, né, isso deve durar aí por volta de 20, 25 minutos. E, na sequência, a gente vai abrir para perguntas da plateia, né, os nossos, o pessoal que está aí pela internet assistindo a gente. Então, peço que quem quiser fazer pergunta, coloque na aba Q&A, que fica embaixo da sua tela. Tá bom? Então, com isso, eu passo a palavra para o Luiz, para ele poder se apresentar e fazer a sua apresentação. Vai lá, Luiz. Valeu, obrigado, Andrés. Muito honrado de estar aqui nesse momento fazendo esse webinar. Obrigado pelo convite. Toda a equipe da FIA que nos ajudou a fazer esse webinar possível. Queria também agradecer as pessoas que já se inscreveram antes, porque a gente tinha planejado fazer uma palestra e acabou que não conseguimos devido à pandemia, então peço desculpas às pessoas que se inscreveram. Conseguimos, como muitas outras pessoas, a fazer esse webinar em razão da troca da palestra. E então, vamos lá, vamos a um novo formato diferente, acho que vocês podem também gostar. Preparamos bastante coisas interessantes para vocês aqui. Bom, vou falar um pouco então como que eu cheguei até o Design Thinking e como que isso entrou na minha vida, né? Eu sempre fui muito interessado em negócios e trabalhei bastante com consultoria de empresas, diversos anos em consultoria empresarial, consultoria de processo, consultoria estratégica.
E o último trabalho na Ernst Young foi antes do meu MBA, foi o último grande trabalho em consultoria estratégica antes de entrar no Design Thinking Inovação. Quando eu entrei no MBA, eu comecei a ver que haviam vários outros fatores envolvendo os problemas e as questões que não eram resolvidos, às vezes, nos processos. A consultoria ela tinha algumas pressões, né? Você precisava resolver os problemas rápido. A pessoa chegava no cliente, o cliente não queria ficar pensando muito qual era o problema, o que tinha que fazer. Ele já dizia, meu problema é esse, preciso aumentar minhas vendas e estou com poucos clientes. E aí acabei vendo que, conforme eu ia aprendendo cada vez mais pelo Design Thinking, pela pesquisa primária, processos de entendimento da necessidade do usuário, descobrimento de problemas, que isso era muito importante. Tem pessoas que falam que é 50% da questão de achar alguma solução. Eu acho bem mais, mas enfim, é um momento muito importante de você parar e pensar para resolver os problemas. E aí, então, eu cheguei no MBA, conheci a professora Jean, ela tinha dado aula de estratégia, trabalha com estratégia, e ela falou que, enfim, apresentou todos os diferentes aulas, trabalhos, workshops de design thinking que eu conheci. E aí apaixonei pelo tema, achei muito interessante, e comecei a trabalhar junto com ela, fazer projetos com outros colegas, com empresas, prestei muita consultoria lá nos Estados Unidos, criei cursos, e num determinado momento ela chegou e recebeu meio que uma ordem assim do Dean, né, que é o reitor da faculdade. Você precisa fazer um curso online. E ela, pessoa já de mais idade, ficou desesperada. Eu falei, olha, mal sei responder e-mails, como é que eu faço esse negócio online? E aí foi uma coisa bem interessante que essa professora, né, a Jean Lee, que ela trabalha em Darden já faz tempo, ela é uma das lideranças que escrevem Design Thinking já. Eu complementei essas necessidades dela e conseguimos produzir o curso junto. Foram um primeiro grande curso lançado. Tivemos mais de 75 mil alunos simultâneos e 75 mil alunos simultâneos, e hoje tem mais de 2 milhões já fizeram o curso. Então foi um grande sucesso. Aí, enfim, eu voltei para o Brasil e falei, não, é isso que eu quero continuar trabalhando, é isso que me interessa, e desenvolvi projetos aqui no Brasil já em consultoria, em educação com Design Thinking, inovação, e comecei a desenvolver cursos e coordenar cursos junto com o pessoal da FIA, com o Andrés, e estamos aqui. Trouxemos agora esse webinar para explicar um pouco sobre o tema, por que ele é importante, como que ele é aplicado, né? Caso temos alguns cases interessantes, até falar um pouco da Apple, que acho que foi um dos cases mais interessantes sobre Design Thinking, e como isso está aplicando hoje em dia, as mudanças, pandemia, como é que você pode usar o Design Thinking para aplicar no seu negócio e usar ele para sair da crise ou acelerar suas descobertas e sair melhor dessa crise, né? E temos um tempo de perguntas e algumas referências eu vou passar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela, vou passar a falar então como que o design é importante. Deixa eu só conseguir aqui. Achei. Então vamos lá. Abrir a apresentação aqui. Então, uma das instituições que pesquisam muito sobre Design Thinking é a DMI, Design Management Institute. Eles fizeram uma pesquisa com as empresas da Bolsa de Nova York, né, as 500 maiores empresas, com algumas que têm o foco centrado no design. E, principalmente, as que usam muito o design e acompanharam as ações dela, valorização das ações dessas empresas, com outras empresas do
do índice. E aí chegaram a essa conclusão, né? Ao longo de 10 anos, a valorização delas chega a ser 211% maior do que as do índice. Então, para você ver como que colocar o design e usar ele na empresa, colocar ele no centro, né? Tentar entender realmente o problema do usuário e desenvolver soluções para ele é importante. Eu queria falar também um pouco mais sobre essa pesquisa. Eles têm 69% dos executivos acreditam que a inovação é mais eficiente com o Design Thinking, dessa mesma pesquisa do Design Management Institute. E 46 executivos mencionaram que o design é uma característica avançada que gera um laço emocional com os clientes, algo muito importante para a marca e para os temas de hoje. Essas empresas que têm promovem essa maior criatividade conseguem um market share 50% maior que outras que não colocam o design no centro dos negócios. 82% acham que tem uma grande conexão entre a criatividade e o resultado dos negócios, dos executivos, e 69% das empresas também foram, por curiosidade, as que tiveram melhores índices, 69% como as melhores para trabalhar. Então, vamos falar um pouco sobre o que é o Design Thinking, né? Deixa eu colocar aqui. Então, o Design Thinking é uma abordagem de resolver problemas focada no usuário, que com isso aumenta a possibilidade de sucesso na solução que você traz para ela. É uma forma de impulsionar a inovação. Ela traz a colaboração e busca por soluções de observação, entrevistas, de protótipos interativos e a compreensão de realidades diferentes. E ela liga 3 coisas do Design Thinking, né? Ele busca atender às necessidades humanas, considerar as restrições que os negócios têm e entender a viabilidade, o que é possível ser feito, né? Então, o design trabalha com esses 3. Então, integra negócios, a viabilidade e a necessidade das pessoas. Nessa questão, muito importante que eu vou comentar agora é o pensamento divergente. Ele é fundamental para que isso ocorra, para que você saia do lugar, para que você entenda o problema, como eu falei no começo, que é muito importante, foi uma das coisas que me trouxe e me motivou a aprender e trabalhar mais com inovação e design thinking. Você precisa dele para achar o maior número possível de hipóteses para o problema e o maior número possível de soluções para o problema. E no final, desenvolver o maior número de protótipos e soluções possíveis para chegar em algo de valor para os seus clientes. Então, ele também é importante no Design Thinking que você tenha conforto com ambiguidade. Que, por exemplo, você tenha 2 problemas simultâneos, você tenta entender o que tem a ver um com o outro, ou você tem diversas soluções que podem se encaixar e você trabalhe com elas até entender melhor qual é a mais adequada. Então, você precisa saber lidar com essa ambiguidade. E o Design Thinking também valoriza muito a experimentação. Então, são essas 3 partes, né? Você entender o problema, desenvolver soluções e experimentar, fazer muitos testes para que você não tenha certezas absolutas e consiga chegar na melhor hipótese. Luiz, o pessoal aqui no online está avisando que o slide não está trocando. Eu vou trocar agora, acho que deu problema. Peraí, cadê? Espera aqui. Acho que foi agora? Não, tá no slide do design é importante. Isso. Aí o pensamento Agora, divergente. Vamos falar um pouco do isso. pensamento divergente. Beleza. Então, como que é importante essa parte, né? Então, se você olhar para essa coisa aqui que você está vendo na tela, né? Como que você olharia para isso? Como que seus pais olhariam para isso? Como que seus amigos olhariam para isso? Qual utilidade vocês dariam para isso, né?
Então, eu vou dar um outro exemplo. A pessoa fez isso, olhou nesse ângulo. Outra utilidade, outra função, outra observação. Outra pessoa, nessa posição, utilizou dessa forma. E outra pessoa. Então, você vê que diversos ângulos com o mesmo objeto inicial foram diversos usos e diversas perspectivas para usar essa mesma questão. Então, só aqui você vê quantas possibilidades de uso de um mesmo objeto, um mesmo problema, uma mesma solução para uma mesma questão. Como que, então, tudo isso que eu falei do Design Thinking se desenvolve? Dentro de um processo, né? E o processo dele, como eu já falei e mencionei anteriormente, começa com o entendimento do problema. Aqui, a gente usa o processo em 3 etapas, porque muito importante, além de desenvolver, entender o problema e desenvolver as propostas, é importante você chegar e experimentar protótipos. Por isso nós dividimos dessa forma. Existem outros processos que utilizam 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 7 etapas, mas dividimos essa forma em 3. E para exemplificar um pouco como que você passa de um problema para uma proposta, para um protótipo, eu vou contar um case que a gente fez nos Estados Unidos. Por exemplo, a Target. Ela foi Target, para quem não conhece, é um varejista norte-americano que tem diversas lojas. Eles são conhecidos pelo lema, né? Expect more, pay less. Então, ou seja, espere por mais, pague menos. É o barato chique, né? Digamos assim. Então, eles têm esse posicionamento. E eles tinham um problema, eles estavam perdendo clientes e eles pensaram, bom, vamos pensar em algum tipo de clientes, quais que nós poderíamos trabalhar, vamos descobrir e entender quais são os clientes que a gente poderia atrair, né, que a gente pode atrair mais clientes, ou será que atrair clientes para a loja era importante? Enfim, entendemos que tinha a questão do millennials, que são os nascidos de 80 para 2000, e eles estavam, como muitos agora na época de pandemia, comprando tudo online, porque é outra geração, são outros hábitos, eles não precisam, ao momento que eles sabem de alguma coisa, ir na loja para comprar, ele compra online e pronto. E a loja, preocupada com isso, falou, bom, como atrair esses clientes para gerar mais venda casada, outras vendas além do que eles compram online, porque muitas vezes a venda era focada, você não tinha uma possibilidade de agregar outros produtos naquela venda. Isso no varejo digital melhorou muito. Hoje ele está muito mais inteligente, ele te sugere coisas. Você comprou A, você vai gostar de B, etc. Mas naquela época não tinha tanto essa agregação. Então, era muito importante a compra por impulso, ir na loja e compras físicas. E aí eles entendemos fomos atrás desse grupo de pessoas, vimos hábitos de compra deles em outras lojas, entrevistamos, passamos momentos com pessoas de lazer, de compra, conversamos com outros vendedores, enfim, tentando entender. Aí chegamos em algumas conclusões, entendendo que realmente era difícil atrair essas pessoas porque elas tinham outras preferências para experimentar ou para ir a uma loja. E aí começamos a entender, desenvolver propostas. Como atrair e engajar esses millennials para que eles comprem mais e vão na Target. E aí pensamos em diversas hipóteses, ideias. Nosso grupo viu outros, até outros setores, né? Hotelaria, setor de turismo, como trabalhar e apresentar uma outra solução para a pessoa ter uma experiência melhor na loja. Aí fizemos várias discussões entre essas soluções possíveis e começamos a escolher algumas. Algumas delas eram as mais adequadas. Então, por exemplo, criar sessões em que eles experimentassem jogos de videogame, que eles tivessem
como sentar e ver um filme, em alguns minutos, um filme interessante, num home theater, ou então criar layouts cleans. E aí tive uma outra ideia que, no final, começamos a trabalhar, era o desenvolver coisas ligadas à sustentabilidade e que essa geração estava valorizando muito. E disso tinha a questão das sacolinhas descartáveis, que estava começando em vários lugares do mundo a proibir, e uma das ideias foi trazer um carrinho sustentável para que as pessoas usassem, tivessem como usar na loja. Então, partimos desse problema, como eles fossem mais interessados em entrar nas lojas e conhecer outros produtos, que experiências poderíamos trazer, quais soluções poderíamos apresentar, desenvolvemos as propostas, os protótipos e fomos testando. E esse do carrinho que eu mencionei foi o que teve a maior aderência. Bom, vou falar um pouco também da Apple, né? Que, bom, todo mundo conhece, acho que um bom exemplo para dizer que realmente aconteceu o design, a empresa batalhou e usou o design no centro dela e teve muito sucesso. E como o design thinking é aplicado. Então, o que acontece? A Apple, desde o lançamento do iPhone, que falou assim, nossa, como é que essa empresa consegue ter tanto sucesso? Várias pessoas começaram a pesquisar. Bom, transformou a indústria de computadores. Aí o Steve Jobs saiu, voltou, transformou a indústria fonográfica, né? Aí voltou, outro lançamento transformou a indústria de celulares. E a partir daí começaram a tentar estudar. E muito do que foi descoberto dessas coisas que levavam a Apple a conseguir esse sucesso era essa obsessão pelo design. Como utilizar o design thinking da melhor forma. Ou seja, eles tinham um foco constante no entendimento das necessidades do usuário. O que as pessoas querem? O que elas vão querer? E como elas vão interagir com esses nossos produtos? Então, em vez de chegar e fazer focus group, ou pegar uma pesquisa de mercado, elas estavam sempre olhando à frente. Pegavam coisas que as pessoas nem sabiam que elas queriam e apresentavam na frente delas. Então, vou trazer um exemplo para quem lembra. Tinha o Nokia, acho que era N97, 96, era cheio de teclado, o BlackBerry. Então, em 2007, antes do iPhone, como que você ia falar para o pessoal, você quer um telefone com tela de toque? A pessoa ia falar, não, para que eu quero isso? Eu quero um celular com teclado embaixo, que abre, um mega aparelho, enfim. E a Apple foi contra essa tendência, né, de seguir os outros. Então, ela começou a desenvolver essa questão sem ficar perguntando para as pessoas. Ela ia diretamente, criava o protótipo e punha na mão da pessoa. Falava, olha, veja se você consegue acessar a internet, veja se você consegue ver seus e-mails, suas fotos, ouvir música. E assim, com essa interatividade de colocar o usuário para participar do design, participar da produção dos novos produtos e serviços, ela foi muito inovadora. Então, entender primeiro o que as pessoas vão querer, e daí ela vai tentar fazer isso tecnicamente, e não o contrário. Esse deve ser o foco da energia. Não vai lá e pega uma tecnologia, agora tem Bluetooth, agora tem holograma, vamos pegar isso e vamos botar dentro do aparelho. Não, a pessoa vai saber usar, ela vai querer usar, vai agregar valor para ela. Então, primeiro ela vê o que é valor para a pessoa, o que a pessoa vai, enfim, sentir de diferente nesse produto. Então, com isso ela diferenciou e não seguiu os concorrentes. E aí, como que ela identificou essas necessidades, né? Um exemplo foi, ela foi com todas as tendências, contra todos. Por exemplo, em 2001, todos os analistas de negócio e pessoas que estavam no mercado de computadores falavam assim, bom, negócio é ir para varejo direto, venda online, a bolha, né, do .com em 2001, todo mundo comprando online, vamos fazer venda direta, telefone, etc. E a Apple falou, não, vamos abrir loja. Eu falei, como? Vocês estão loucos? Vai falir, tudo doido. Aí, óbvio, né, que a Apple já tinha testado
levado pessoas para experimentar como seria essa experiência, colocar Genius em um bar, e as pessoas utilizarem serviços técnicos e experimentarem coisas diferentes. Claro que ela já tinha experimentado isso claro, foi um sucesso. Tanto é que foi uma outra indústria que ela revolucionou, né? A indústria de varejo já tinha começado com iTunes e a loja virtual, e aí na presença física. O sucesso foi tanto, que você tem uma ideia, chegou um momento que eles tiveram a maior receita por metro quadrado de toda a indústria varejista, nessas lojas que eles criaram, que todos disseram que era uma loucura. Então, isso é importante. Ela identificou que os usuários iam querer experimentar, conhecer esses produtos, ou testar, ou ela viu que isso era importante para os usuários e produtos dela, criou as lojas e teve esse sucesso. Claro que ela teve outros produtos que não deram certo, às vezes a pesquisa não foi bem feita, ou não entenderam bem o que o usuário queria, mas muitos sucessos sequenciais ela vem tendo desde quando lançou até, enfim, recentemente, indiscutivelmente. E uma das coisas que, se você for pesquisar, que ela foi uma das pioneiras que fizeram usability test, né, teste de usabilidade. Elas pegavam e desenvolvia com o cliente o software. Acho que 20, 90, 80 e poucos, até 90. Ela chegava com o cliente e via, as pessoas observavam onde que o cliente errava, onde que ele tinha dúvida. E naquela época ninguém fazia isso. Então, foi uma coisa que levou ela para frente em questão de computadores, foram essa usability tests. E, além disso, tinha muita preocupação com os detalhes, né? Não necessariamente o detalhe é você colocar todos os detalhes. O detalhe é você entregar algo que faça diferença e a pessoa note. Então, por exemplo, a embalagem. Ela foca muito na embalagem. As pessoas olham e falam, nossa, é fantástico, aquela caixinha dura do iPhone, a caixa do Apple Watch, outras coisas que recentemente você pode conhecer. Foi uma preocupação. Hoje todo mundo faz isso, mas no começo, por quê? Porque era o primeiro contato que a pessoa tinha com o produto, então ela via aquilo. E isso também foi muito testado, pesquisado, entendido com clientes, então ela usou o processo de design thinking, entendimento da necessidade do usuário, para entender isso. E outra coisa é que eles sempre se arriscam. Então você pode ver, né? Eles falam que eles fazem progresso eliminando coisas. Então você pega, antigamente tinha disquete. Não sei se algumas pessoas vão saber o que era isso, mas enfim, CD-ROM, porta de áudio do iPhone, alguns não gostam, muitos falam que é loucura, mas eles detectam, antes que a maioria dos concorrentes, que aquilo é uma coisa que não vai usar tanto, que não necessita, vai trazer benefícios, e às vezes até arriscam mesmo e conseguem detectar essas tendências. E, resumindo, simplicidade é a maior sofisticação possível. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre o momento atual, né? Como e por que aplicar o Design Thinking agora, né? É um momento propício, né? Todas as pessoas estão com mudanças de valores, trancadas em casa, ficando loucas e querendo, enfim, sair, os filhos, pais, todo mundo tem diferentes valores. Você valoriza estar um tempo sozinho na sua casa, agora ninguém consegue, as pessoas têm novos desejos, todo mundo, enfim, quer sair na rua, quer fazer alguma coisa, não consegue. Muita facilidade de você encontrar pessoas em casa, fazer os testes e colocar seus produtos para ver qual é a recepção em Instagram, em produtos, serviços que você possa medir ou até vender em locais, marketplaces como o Mercado Livre, desenvolve uma coisa rápida, coloca lá, testa, vê se compra, vê se não compra. Então temos essa grande facilidade de testar esse tipo de produtos e serviços. E, por exemplo, né, você fazer um produto beta, que estava mencionando agora, você pode criar, por exemplo, uma roupa, você vai assim, eu sou do setor varejista, não sei como fazer isso e tal, e como aplicar isso, o Design Thinking, então, se você fazer máscara, bom, já está todo mundo fazendo máscara, já é uma coisa que já foi. Fazer álcool gel também, você já vai em vários lugares sem conta, não é uma coisa que vai trazer muita coisa. Mas, por exemplo, será que as pessoas vão querer novas roupas
futuramente, como é que elas vão se vestir, vão usar roupas higiênicas, antivirais, que tem uma proteção à bactéria, enfim. Não sei, isso é um valor, a pessoa vai pagar mais por isso, é uma hipótese, né? Então, você pode pegar uma ideia dessa, colocar no Mercado Livre, colocar na Magalu, Americanas, e se você conseguir desenvolver o material ou fazer esse tipo de teste e rapidamente obter um resultado. Você não precisa criar uma mega fábrica, fazer diversos processos produtivos. Então, você tem esse momento, testes para compra online também. E muitas pessoas também, por elas estarem nesse momento de emoção forte, transição, elas estão mais abertas a experimentar as coisas, né? Elas estão mais abertas a quebrar os paradigmas. A realidade já mudou, as pessoas vai mudar os próximos meses, sei lá, próximo ano, parece que tudo vai ser diferente do que a gente conhecia, até acharem a vacina, etc. Então, as pessoas falam, pô, isso não vai resolver o problema, mas essa coisa diferente aqui, quem sabe? Então, tem muito dessa tendência à experimentação, que é um bom momento de você usar e aplicar o Design Thinking nesse momento. Eu só queria falar, então, alguns exemplos aqui para você ver quem imaginaria, como poderia ver como essas mudanças ocorreram, estão ocorrendo, né? E para você ver que você poderia ter pensado, estudado, tentado entender o movimento e aplicando o Design Thinking conseguido chegar nessas soluções. Mas são soluções até que voltam ao nosso passado. Então, o que eu quero mencionar aqui é, por exemplo, não necessariamente você precisa pensar numa mega inovação futurista que vai chegar a ter uma coisa que ninguém nunca fez, não necessariamente, né? Então, você pega as ferramentas do Design Thinking de entendimento, de pesquisa, observação, descobre tendências e aí desenvolve as soluções com outras pesquisas ferramentas de brainstorming, coisas que a gente tem no Design Thinking, chega nessas soluções e desenvolve os testes. Isso tudo trazendo essas novas tendências e soluções, antes de que elas aconteçam. Então, por exemplo, vamos mostrar um exemplo aqui. Quem imaginaria que essas preferências foram voltar ao passado nessas circunstâncias, né? Então, dou um exemplo de eventos, trabalho, lazer e compras. Então, você pode ver aqui, por exemplo, aqui, antigamente tinha-se os drive-ins, né? Nos Estados Unidos, muito famosos. E aí, o movimento meio que acabou, caiu. E hoje em dia, você vê aqui na Dinamarca, é o que tem para hoje. Acho que esse show que ocorreu na Dinamarca, acho que em pouquíssimos dias vendeu todos os ingressos. As pessoas valorizavam essa experiência de ir ver um show, nem que fosse no carro, à distância, com um absurdo desses, né? Mas antigamente as pessoas iam namorar no carro, hoje não, elas querem ver um show, ver um evento. Então são tendências que estão surgindo e você pode aprender aplicando o Design Thinking e detectando as futuras. Trabalho, né? Todo mundo falou, open office, trabalhos abertos, né? E tem que ser assim. E aí você olha na questão hoje, você já tem volta antigamente, né? As pessoas com baias para não ter contaminação, todo mundo fechado nos seus cubículos. Ou seja, voltamos ao que era no passado. Lazer, né? Parques, assim que as pessoas puderem, elas não vão poder ir a lugares fechados, etc. Muito vai ser permitido, mas em lugares mais abertos. Então, antigamente também era o único lazer que tinha, as pessoas adoravam. Hoje você poderia ir para shoppings, você poderia ir para shows e eventos, mas o lazer, a natureza vai ser muito mais valorizado. Quem lembra, por exemplo, do Shoptime, né? Eu olhava na TV e comprava, até hoje tem o canal, tudo, mas as pessoas estão usando o Instagram para fazer essas vendas. A pessoa vai e usa o canal de compra via streaming, né? Um shop streaming. Então, outra tendência. E
acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Sim, então, só para ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Andrei, você conseguiu ver alguém? Então, tem uma aqui sobre metodologia Design Thinking e metodologia Lean. Não sei se você encontrou outra pergunta aí, Andrei, que eu possa falar. Sim. Se você quiser parar o compartilhamento do Opa, seu PowerPoint, que aí a gente sim. consegue aparecer aqui para o pessoal que está assistindo. Então, muito legal a apresentação. Acho que deu para ter uma ideia de como funciona o Design Thinking. Foi pouco tempo, né? Mas com os exemplos e a discussão que a gente vai ter agora, acho que a gente pode aprofundar isso. A minha primeira questão aqui para você você estava comentando sobre o uso de Design Thinking diante da pandemia, né? Então, nesse sentido, como é que uma empresa de serviços, por exemplo, como um restaurante que está enfrentando uma série de problemas por causa do distanciamento social, poderia usar o Design Thinking para alterar o jeito de trabalhar, encontrar novas alternativas. Como é que seria isso na prática? Alguém vai lá, tem que ter uma pessoa coordenando, como é que seria isso na prática? Deu um corte aqui no áudio, poderia colocar de novo, Andrei, só para ouvir, por favor. A minha questão, resumidamente, é entender se alguém fosse fazer isso na prática hoje, para um restaurante, por exemplo, como é que Uhum. seria isso, né, no dia a dia do dono do restaurante? Teria uma pessoa para coordenar o processo? O que essa pessoa faria? Como é que ela reuniria os funcionários, os clientes? Como é que seria esse processo na prática? Certo. Bom, então existem diversas situações, momentos, lugares. Usando esse seu exemplo do restaurante, nós podemos pensar como descobrir, né, a necessidade dos consumidores. Então, os stakeholders-chave seriam entender esses consumidores que vão ao restaurante ou que não vão, ou que poderiam ir, mas não vão. Enfim, aí você vai descobrir coisas que eles antes valorizavam. Então, antes o cliente valorizava, sei lá, uma sobremesa grátis. Antes ele gostava de ter a autonomia de ir lá cortar a carne, o self-service, talvez isso não acontecer. Mas outras coisas que você possa descobrir, conhecendo melhor o seu cliente e necessidades, vendo quais são os motivos que vão levar ele a ir a um restaurante, né? Porque hoje você também tem muitas pessoas utilizando takeaway, né? Você vai lá e retira a sua comida, ou você pede em casa, aplicativos estão bombando, a gente vê motoqueiros por toda a cidade. Então por que o cara vai sair, às vezes se arriscar, pegar o vírus ou não, ou por que ele vai com a família, ou por que ele irá sozinho? Então isso pode variar, claro, você pode ter públicos diferentes, então você pode ter um executivo que ia no almoço de negócios. Esse cara talvez queira uma coisa mais reservada, um espaço que ele não, enfim, possa fazer negócio, mas não tem um outro cara do lado dele. Um restaurante mais de bairro, você pode ter talvez um cardápio mais enxuto, mais barato para as pessoas pós-crise. Precisa entender o que essas pessoas vão valorizar. E aí, eu acho que uma coisa que você pode fazer é observar, outra coisa que você pode fazer é experimentar, testar novas ideias e colocar. Então, coloque novos pratos, coloque novas receitas. E, claro, não deixar de perguntar, mas como no caso da Apple, às vezes as pessoas não sabem o que querem e não vão te falar. Então, o Design Thinking é muito importante você usar outras ferramentas que te levam a entender melhor essas necessidades ou o que os clientes vão querer no futuro. Mas você conversaria só com os clientes ou também seria necessário ou importante falar com funcionários da empresa, gestores? Eu acho que eu não completei essa questão, mas, por exemplo, claro que os clientes são os usuários finais, mas insights, no momento que você vai, primeiro você vai tentar entender o problema, entender as necessidades, né? E aí, a partir do momento que você começa a focar quais problemas atacar,
e quais soluções você vai com a sua equipe. Aí você traz as suas outras pessoas, fornecedores, outros funcionários, pessoas da gestão, para decidir quais problemas ou necessidades vão focar e são as principais naquele momento. Definido isso, vamos para soluções. Esses grupos que você trouxe também, quanto mais diversidade, melhor, como eu falei do pensamento divergente, para gerar soluções diferentes. E aí você chega na experimentação no protótipo. Então, claro, você começa entendendo os clientes de diversas formas, mas você usa toda a diversidade que você tem dos seus stakeholders, fornecedores, outros envolvidos no processo do restaurante, para desenvolver soluções e para chegar a novos protótipos. Muito bem. Adicionalmente, eu vou trazer aqui a pergunta do Mário Sérgio, que ele pergunta quem faz essa coordenação desse processo, né? Porque você está falando que tem entrevistas, tem observação, conversar com o funcionário, ter grupos discutindo coisas. Então, como é que é esse processo? Tem alguém que é responsável por gerenciar isso? O próprio grupo que se autogerencia? Como é que funciona? Geralmente você tem uma pessoa que organiza, o mediador do grupo, né? Trabalhos com Design Thinking e inovação, você precisa de uma pessoa que consiga ser um pouco imparcial, um pouco coordenadora, agregadora das pessoas. Quando você coloca pessoas muito diferentes para trabalhar, você tem muita dificuldade que um escute o outro, ou de diferentes níveis hierárquicos, que um respeite o outro. Então você precisa ter uma pessoa que tenha a autonomia para criar esse ambiente, esse grupo de trabalho que lidere esse processo. Às vezes, conforme você vai evoluindo com a metodologia, você não necessariamente precisa dessa pessoa, mas as pessoas já vão saber as regras, elas já vão ter entendimento de trabalho em grupo, já vão saber fazer o processo. Pessoas novas, você precisa geralmente de um coordenador, de uma liderança para desenvolver essas ferramentas, esses processos para chegar em um entendimento bom do problema do cliente, soluções criativas e protótipos inovadores. Esse ponto que você colocou é interessante porque você destaca que existem grupos multifuncionais que vão participar desse processo, né? E muitas vezes as pessoas desse grupo elas são de níveis hierárquicos diferentes. Como é que você lida com essa questão para fazer com que as pessoas possam ser ouvidas e tenha respeito dentro do grupo? Qual que é a habilidade que você precisa para poder gerenciar esse processo? Então, como funciona, né? Algumas ferramentas do Design Thinking, elas têm regras claras, né? Então, por exemplo, o Brainwriting, as pessoas vão observar uma situação, entender as diferentes possibilidades de solução, ver o que seria possível ser feito para criar depois de um longo processo de entendimento, de conhecimento do problema do cliente. Aí essas pessoas vão observar esses dados, observar o que elas encontraram em diferentes fontes na pesquisa, na observação. Não necessariamente elas criaram esse material de pesquisa, outras pessoas criaram. E aí elas são obrigadas a, em silêncio, escrever essas ideias. E daí você tem um moderador que fala, olha, vamos fazer então a primeira ideia em 1 minuto. Vamos agora, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, como que você poderia fazer uma segunda ideia para resolver esse problema? Se você tivesse os acadêmicos ajudando você, o que eles poderiam ajudar e resolver? Então você tem ferramentas que têm uma habilidade de fazer isso. Então a pessoa, ela habilmente escolhe certas ferramentas quando ela vê esse problema de hierarquia, para que as regras do jogo ajudem o desenvolvimento do trabalho a ser neutro e de uma forma mais produtiva possível.
Pegando aqui uma outra pergunta, a Mônica, ela traz aí uma questão que acho que é bastante importante nesse momento da pandemia, que é os pais tendo que lidar com os filhos em casa e fazendo atividades remotas que as escolas estão mandando, né? Então, isso se tornou aí uma questão bem complexa, porque de um lado os professores não estavam preparados para fazer essa migração, né? E por outro lado também não estavam preparados para, os pais não estavam preparados para educar os filhos, né? É, não era uma habilidade que as pessoas tinham desenvolvido e tido experiência com isso. Como é que o design thinking poderia ajudar nesse processo para tentar melhorar essa relação? Então, como o design thinking poderia ajudar os pais a lecionar os filhos? Seria isso. Seria É, tentar entender o problema, né? Então, como é que o design thinking poderia ajudar a tentar entender os problemas que estão acontecendo na entrega do serviço, que é um serviço de educação, e uhum. você tem um terceiro agora que é o pai que está ajudando na entrega do serviço. Então, como é que seria para tentar melhorar isso, né? Essa é a pergunta da Mônica. É, bom, primeiro, eu acho que a gente vai precisar ter uma distanciamento, né? Porque quando a gente fala em cliente, usuário, a gente tem um terceiro, uma pessoa que não é uma pessoa que você vê todo dia, não dorme com você, não está do seu lado, enfim. Então, acho que o primeiro passo é ter esse distanciamento, né? Como que a gente entende as necessidades desse aluno. Se você for o pai ou o educador, é uma coisa diferente, mas se for forem os pais, como entender as necessidades dos alunos, não sendo eu pai ou mãe, etc. Essa dificuldade é inicial. Então, como você poderia fazer isso? Ter outras pessoas que pudessem falar sobre a personalidade do filho, falar sobre as necessidades dele, como que ele aprende melhor, ou como que o que ele gosta, não gosta, observar mais os filhos sem falar nada, ter ferramentas que forcem você a ter uma observação diferente de ser o pai e a mãe daquela criança. Então, essas várias fontes te trazendo quais são as necessidades, a escola, o professor, para ter essa visão da necessidade. A partir disso, você vai ter o objetivo, né? Aí é um pouco diferente o problema, porque você tem um objetivo, você tem que atingir a nota, você tem que entregar o trabalho X. Então, é um pouco mais definido o problema. O Design Thinking ele é muito bom quando você não tem uma grande definição de qual é o problema ou de qual é a solução que você precisa chegar. Você pode tentar aplicar dessa forma, entendendo outras pessoas que vão te trazer os dados da criança de aprendizagem, e aí você, conhecendo a criança de uma maneira externa, em terceira pessoa e tal, vendo o material dela, talvez junto com a mãe ou o pai, um com outro, ou com outros familiares, tentar entender, olha, o que podemos trazer para desenvolver com essa criança, o que seria bom com esse material que é obrigado a ser entregue, com isso que ela tem de dificuldade de aprender, com essa forma que ela sabe, fazer esse brainstorming com todo mundo e tentar chegar a novas ideias. E aí, com essas novas ideias, ver se funciona. A criança tem horário X para fazer tal coisa, ou o pai leciona uma vez, a mãe outra, a tia outra, enfim, testar várias coisas que vocês pensaram nessas soluções e ver se funciona. Mas nesse caso é um pouco difícil, mas Difícil, eu acho que você pode experimentar um pouco dessa forma. Uhum. Mas Muito é bem, importante esse distanciamento. legal. Acho que o ponto que você falou de observar, testar, eu acho que eu vou pegar um gancho aqui para colocar a pergunta do Eduardo e do Fernando, que tratam de coisas similares, que eles estão perguntando qual que é o papel da pesquisa quali, você acha que já falou bastante, né? Da observação, de entrevista, de como analisar o comportamento das pessoas.
Aí a pergunta vem é que outras metodologias seriam recomendadas para esses projetos, então, que outras coisas que podem ser aplicadas dentro do Design Thinking para entender de onde vêm os dados que vão ajudar você a pensar essas novas opções, né? Desculpa, cortou de novo, Andrés. Quais dados, da onde? De pesquisa quali e quant que você poderia usar no Design Thinking. De onde vem quais as ferramentas que você pode utilizar? Certo. Bom, pesquisa qual e quant. O Design Thinking, primordialmente, é muita pesquisa quali, né? Primária. Você precisa ir do small thinking para ir do big thinking, como a Jean, a professora que eu trabalhei, falava. Você precisa entender um grupo de pessoas, alguns usuários, qual a necessidade deles, e daí, com esse entendimento, essa pesquisa primária, e testar em um público mais abrangente, fazer a pesquisa quant, ou os testes, né, das hipóteses, soluções de forma mais quant. A pesquisa quant muitas vezes utiliza essa pesquisa secundária para agregar no processo de entendimento do problema, mas basicamente utiliza-se muito mais pesquisa quali, porque você precisa iniciar o foco no usuário, foco no problema, qual a necessidade inicial da pessoa. Muito bem, você falou aí de hipóteses e acho que tem a pergunta do Mauro aqui que é bem na sequência, que é a questão do protótipo, né? Como é que funciona o protótipo dentro desse processo do Design Thinking? Então, o que acontece? A gente chega nele a partir do momento que você já entendeu o problema, desenvolveu as hipóteses, viu que os problemas que realmente afetam aquela pessoa, aquele consumidor, são aqueles. Aí você desenvolveu algumas soluções que atendam aquele problema. E aí você chega no momento de testar essas soluções, né? E aí para testar essas soluções você não pode chegar e falar, beleza, vamos fazer, como eu falei anteriormente, vamos fazer roupas antivirais e vender. Não necessariamente a solução foi encontrada. Você precisa ter a certeza, o entendimento de que aquilo vai funcionar. E como você não vai gastar muito ou esperar muito tempo para ver se aquilo funciona ou não, você inicia o desenvolvimento dos seus testes. Como que quais são as soluções possíveis de testar, né? Quais são as que têm uma melhor forma de entendimento que o consumidor vai gostar, ou que ele achou melhor. E aí você faz o processo, ele é iterativo. Então, você faz 3 tipos de protótipo, um deu certo uma funcionalidade, o outro uma segunda e o outro uma terceira. Aí você combina esses 3 e aí faz um quarto. Então, o processo de protótipo, ele vem depois que você entendeu o problema e desenvolveu as soluções, de uma forma iterativa. Põe na mão na massa e coloca para ver qual é a reação dos clientes, dos consumidores. Legal. O José Fernando aqui, ele volta ao que a gente tinha comentado um pouco antes, mas a questão dessa pessoa que vai fazer a coordenação do processo de Design Thinking, você acha que é melhor que seja alguém da empresa ou alguém de fora da organização? Isso depende. Eu acho que o importante é que, se for alguém da empresa, essa pessoa precisa ter sido bem treinada. Ela precisa conhecer o processo, já ter feito o processo. Ela precisa conhecer algumas ferramentas. Inclusive, a gente vai falar agora, vamos iniciar um curso online daqui 15 dias. E precisa, enfim, ter aplicado, testado, feito cursos, porque senão é muito difícil ela conseguir fazer essa coordenação, como eu falei, do grupo. Tem também a questão
A pessoa já conhece os outros membros da equipe. Aí para trazer essa respeitabilidade, trazer essa forma imparcial de fazer o trabalho, trazer as diferentes ideias para que elas fluem, você tem muitos preconceitos quando você está com um grupo que já se conhece. Então, às vezes você precisa de uma pessoa que vá lá e fale, olha, as regras são essas, nós vamos trabalhar assim, e aí traga uma direção e uma coordenação para o grupo fazer o design thinking acontecer. Então, eu acho que se a pessoa não tem um bom conhecimento, é necessário trazer alguém de fora. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui que fala sobre o mercado para quem gostaria de trabalhar com design thinking. Quais seriam as opções? Como é que você poderia entrar? É consultoria, agência, nas empresas? Como é que seria isso? O design thinking hoje foi muito incorporado, né? Antigamente se tinha muita mais pessoas externas e consultorias exclusivamente. Hoje você tem muitas empresas focadas em design, focadas em utilizar o design nos seus processos, né? Então, desde as startups que hoje já são scale-ups, utilizam muito metodologias que combinam ágil, design thinking, lean e etc. E nesse momento você tem a questão dessas empresas fazerem a experimentação. Então, o design thinking numa utilização interna, muitas empresas já têm pessoas que conhecem o assunto, fazem ele e trabalham com grupos internamente. Muitas startups trazem pessoas com essa especialidade também. Então, eu acho que você pode fazer de algumas formas. Uma é trabalhar, claro, consultorias, são poucas que tem. Na época de pandemia é mais difícil ainda você encontrar esse tipo de função. Você pode ter a área educacional, fazer treinamentos, muitos treinamentos as pessoas precisam fazer, e ao mesmo tempo encontrar trabalhos internos das empresas onde precisa desenvolver inovação. Então, onde que você vai agregar mais valor, às vezes numa área de produtos, às vezes uma área de atendimentos de clientes, uma área comercial, dependendo da necessidade de inovação e do entendimento que aquela empresa tem, você consegue utilizar ferramentas de design thinking e trazer inovação. Então, acho que são basicamente esses três caminhos. Muito bem. A gente está chegando aqui já completando aí 1 hora. Queria saber se você tem mais algum último comentário para falar para o nosso público que está aí assistindo, antes da gente encaminhar para o encerramento. Tenho só a última questão. Queria falar então aqui antes de falar do curso, o link e tudo, só colocar aqui. Opa. Aqui. Bom, então, conclusão, acho que as pessoas, acho que é importante entenderem, agradecendo a presença, você pesquisar muito, descobrir novas tendências, focar em entender as necessidades dos consumidores e as futuras. Esse é um momento de maior abertura para a mudança. A pandemia força as pessoas a terem essa experimentação. Aproveita esse momento para descobrir coisas novas. Desenvolva, a partir de entender essas necessidades, desenvolva as ideias com divergência de pensamento, traga times multidisciplinares, teste tudo que você puder para verificar se algo traz valor aos clientes. Não necessariamente a primeira versão vai funcionar. Existem casos que empresas nos Estados Unidos chegaram a fazer mais de 2.500 protótipos para um aspirador, chegar na versão final. Dizem que Thomas Edison fez milhares de lâmpadas até chegar na final. Então, mantenha o otimismo, em último ponto, porque para chegar nessa boa ideia é necessário ter muitas e falhar bastante. É isso que
faz a gente inovar e trazer essas boas ideias para nossos trabalhos, nossas empresas, nossos serviços e produtos. E, em último ponto, só algumas referências aqui sobre os livros e um link para quem quiser conhecer melhor. A Jean Lidica, a professora com quem eu trabalhei, referência dos maiores livros mais vendidos de Design Thinking, ela tem esses 2 livros, né? A Magia do Design Thinking, a tradução em português, e o livro um pouco versão desse, mas um pouco mais avançado, que traz um processo passo a passo, esse da Growth Field Book. Ele traz como fazer o processo de Design Thinking. Se tem mais dúvidas, é bom para aplicar. Como entender que essa inovação dos negócios, a inovação dos negócios acontece, e como o design é bom para os negócios, etc. O Roger Martin tem esse livro que também foi traduzido para português, Design de Negócios, que é o Design of Business. E finalmente temos uma coletânea de informações sobre Design Thinking que o Luiz Alt Tennyson fez nesse livro Design Thinking Brasil. E aqui esse é o Ideal Shopping Cart. Quem quiser ver o vídeo sobre isso, joga no YouTube, você consegue ver. É um exemplo de um processo de Design Thinking que a empresa referência de consultoria que trabalharam muito com a Apple e outras empresas inovadoras nos Estados Unidos fez. Ela fez um desenvolvimento de um carrinho de mercado para a ABC, que é um canal americano, como funciona o processo. Então é isso. Não tenho mais perguntas. Acho que agora falar um pouco do curso, né, Andrés? Por favor, fica à vontade. Você tem o slide, Andrés, com o QR Code? E tudo. Bom, o curso ele começa daqui 2 semanas. Você tem... Deixa eu só ver aqui. Ele duração de 6 semanas. Se for fazer ele passo a passo, você vai conseguir entender bem como fazer a parte teórica, né, do Design Thinking, por que ele funciona, onde ele é aplicado, onde ele não é aplicado, explicado melhor as formas de você usar ele na sua empresa. É 100% online, então ninguém precisa ir a lugar nenhum, é só acessar. Ele tem... então você faz a parte teórica e você tem a parte prática. Você vai entender como que ele funciona, e aí a gente faz o desafio, os exercícios para você aplicar e pôr a mão na massa. É bem autoexplicativo, um curso tranquilo, não precisa ter pré-requisito. Pessoas que, enfim, querem inovar nas empresas, pessoas que querem trazer novas ferramentas para o dia a dia, serem mais criativas, que acham que querem abrir outras empresas. É feito pela FIA, né? Você tem o certificado e ele, no final, você conhece outros cases de Design Thinking e você apresenta o seu projeto. Então, você vai desenvolvendo passo a passo e você consegue, pondo a mão na massa, ver como realmente funciona, e você tem ainda o feedback de colegas e outras pessoas sobre o processo, o projeto e o que você está fazendo. Então, eu convido a todos a acessar o link, se inscrevam, quem tem mais interesse, ou a gente vai mandar informações e vai ser muito bom, que eu acho que conseguimos coletar assim diversas coisas que mostram na prática como ele funciona. Então, acho que quem ficou com dúvidas ou ainda quer conhecer mais sobre o processo, é uma forma de conhecer mais sobre Design Thinking. Quem puder fazer o curso. E eu agradeço a presença, a oportunidade novamente, Andrés, pessoal da FIA, toda a equipe técnica. Foi um prazer. Acho que o tema vem evoluindo bastante.
estamos num momento muito importante que traz ele de uma forma super relevante. Acho que faz todo sentido usarmos e pensarmos com a cabeça do design, fazermos o pensamento do design para ser mais criativos, inovar nos negócios e fazer nossas empresas inovarem. Muito bom. Para finalizar aqui, então, Luiz Veloso, muito obrigado aí pela palestra, pelas informações. Eu queria dizer para o pessoal que está aí em casa assistindo que a gente vai compartilhar os slides. Então, quem se inscreveu e colocou lá o seu e-mail na hora da inscrição, a gente vai mandar automaticamente os slides. Para quem não colocou o e-mail ou quer receber em algum outro lugar, mande um e-mail para mba_marketing@fia.com.br que a gente também encaminha, sem problemas, né? Então, finalizo aí agradecendo o pessoal de apoio, Aguinaldo, e também fazendo uma propaganda do nosso próximo webinar, que vai ser em maio. Então, a gente vai falar aí da aceleração de mudanças no comportamento do consumidor pós-Covid-19. Então, a gente tem identificado aí que inúmeras formas de comportamento do consumidor estão mudando e mudando muito rápido em função do que aconteceu, do isolamento social e etc. Então, a gente vai trazer um grupo aí bastante bom para poder discutir sobre como essas mudanças vão impactar tanto o varejo, as empresas, bens de consumo, né? Então, aguardamos vocês lá para mais um webinar aí organizado pelos MBAs de marketing da FIA, né? Dentre eles o MBA Marketing, o Marketing Branding e Marketing Moda. Então, com isso, a gente finaliza aqui. Agradeço a todos que participaram e até a próxima. Obrigado, pessoal. Agradeço também. É um prazer ter feito esse webinar. Até a próxima.